Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos a todo mundo aí para o nosso mais um episódio sobre economia para concursos públicos. Vamos agora estudar nessa unidade, nesse episódio, a relação entre oferta e equilíbrio em economia. Então, oferta, segundo Mochon, ofertar é ter a intenção de vender. Lembra que demanda é ter intenção de comprar, ou estar disposto a fazê-lo, enquanto o ato de vender, a venda em si, efetivamente fazê-lo. Aqui é igualzinho a questão da demanda, só que ao contrário, né? Com relação à função de oferta por um bem, pode-se perceber que esta é igual à quantidade desse bem que os vendedores desejam e podem ofertar em função de diferentes preços. Então, a lei da oferta afirma que, com tudo mais constante, ceteris paribus, a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o preço do bem aumenta e vice-versa. É simples de entender. Se está sendo valorizado, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da minha área, que era de formação, que é do direito. Se, por exemplo, o preço que está se pagando de honorário de advocatícios, por exemplo, para advocacia, consumerismo e juizado especial, está muito baixo e a penal está valorizada, o que eu vou fazer? Vou migrar a penal, né? Aí vai ter a questão dos concorrentes, não sei o que, mas o fato é esse. Então, onde está pagando mais, eu vou me deslocar para onde está pagando mais. Isso é a chamada lei da oferta. Tá certo? É fácil de entender, inclusive. Alternativamente, podemos dizer que existe uma relação direta entre o preço de um bem e a sua quantidade demandada. Da mesma forma, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade de oferta também aumenta, permitindo que as empresas atinjam o seu objetivo principal, que é o lucro. Então, em economia, sabemos que o objetivo da empresa é atingir o lucro. Então, ele vai vender aquilo que está mais valorizado. Vai vender o produto ou o serviço que é a moda do momento, onde conseguem aí ganhar muito lucro. Então, também terá a curva da oferta, pois a curva da oferta é uma reta ascendente, então a outra era descendente da demanda. Essa aqui é ascendente, ou seja, crescente. Este fato relaciona com a lei da oferta, na qual, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada pelo mesmo aumenta e vice-versa. Então, por exemplo, se o preço do vinho for R$ 12, a quantidade ofertada de vinho são 10 vinhos. Se o preço do vinho for para R$ 30, a quantidade de oferta de vinho vai para 20, então aumenta. E aqui nós temos aqui, e lembra uma coisa, tá, que é importante, tá bom? Preço, para isso aqui fazer sentido, os exercícios se aplicarem, o preço, gente, sempre vai estar no eixo vertical. Tanto na curva da demanda, que a gente estudou no episódio passado, como na curva da oferta, que a gente está estudando aqui nesse episódio. E quando fala que a demanda é uma curva decrescente, é porque, da demanda do episódio passado, é porque o quê? Quanto maior o preço, né, existir, menos o consumidor consegue pagar. Já que na oferta, o foco é na questão da venda, é a empresa, é o comerciante, é o industrial, enfim. Então, quanto maior for o preço de venda, mais eu vou ter me interessar em produzir aquilo ali, né? Ganhar mais dinheiro em cima daquilo ali. Por isso que é uma reta ascendente. Então, pelo gráfico, a gente consegue observar que quando o preço do vinho passa de 12 para R$ 30, a quantidade ofertada pela bebida aumenta de 10 para 20 unidades, confirmando assim a lei da oferta. Aí vamos também então a função da oferta. Gente, se vocês estiverem confusos em relação a isso, escuta o episódio passado que a gente fez uma relação mais cuidadosa com relação à demanda que se aplica aqui. Então eu vou falar um pouco mais ligeiro dessa questão dessas funções ou algo que seja análogo. Então Mankiw fala que a função da oferta é uma relação matemática que é influenciada pelo preço daquele bem, PA, isso aqui está igual, o preço de fatores produtivos, as expectativas, o número de empresas ofertantes no mercado, que é a concorrência, e deste modo a quantidade de um bem sofre influência de seguintes fatores. Então a quantidade sofre influência de quê?
justamente do preço ofertado, do preço dos fatores produtivos. Não adianta eu querer produzir, eu querer vender vinho e no importador, por exemplo, o vinho subir de preço ou o imposto aumentar. Não adianta. Se eu quiser, também não adianta eu querer, por exemplo, vender o vinho, aí então, mas todo mundo está vendendo vinho, aí não adianta também. Então, acaba que eu vou ter sofrer uma pressão para poder baixar, né, o preço, né? E que é a questão das empresas ofertantes também. E as expectativas em relação a o que eu acho que vai ocorrer com relação a tudo isso. Muito bem. Com relação ao deslocamento da curva de oferta. A curva de oferta é influenciada pelo preço do bem, lembra-se que está sempre no eixo vertical o preço, fatores produtivos, expectativas, preferência do consumidor e tamanho do mercado. Contudo, cada um impactará de forma diferente. Então, no gráfico que nós vamos descrever, também assim como trabalhamos na questão da demanda, vamos falar primeiro de deslocamento de curva e deslocamento em ponto da curva ao longo da curva. Então, por exemplo, desloca para a direita sempre é o quê? Cresce, né? Expande, etc. E para a esquerda é o quê? Reduz, né? Contrai, etc. Esses fatores ocorrem somente com os preços, fatores produtivos, expectativas de mudança e número de empresas ofertantes no mercado, certo? Então, deste modo, a diminuição do preço, fator de produção, uma inovação tecnológica que vem a diminuir os custos de produção e o aumento nos vendedores fazem com que a curva da demanda seja para a direita. Eu não sou da área de economia, eu sou um estudante da área como vocês. Eu não consigo ainda compreender nessa lógica porque com o aumento de vendedores faz com que o preço aumente, porque eu achava que teria uma questão de concorrência, mas como a gente tem aí umas unidades para fim de concorrência, isso vai ajudar a esclarecer. Por enquanto vamos engolir isso aqui e vamos dizer que quando tudo isso aumenta, no caso, a questão da oferta. Já quando o aumento do preço dos fatores de produção, uma nova tecnologia que não venha a diminuir os custos de produção e a diminuição no número de vendedores causa uma retração da oferta. Entendi. Eu posso também entender que os vendedores tem a ver com disponibilidade de vendedores, né? Sabe que tem a ver, nesse caso, uma questão relacionada a, como a gente vê muito no mercado, né? Sobre, na área de informática, por exemplo, não tem profissional qualificado para isso. Sei lá, vamos viajar muito não. Então, deslocar a curva para a esquerda significa retração da oferta. Agora, deslocamento ao longo da curva só se dá novamente com preço, pelo menos aqui nisso, ao longo da curva, claro. Então, por exemplo, como a curva é ascendente, quanto maior for o preço, né, que dá para colher do mercado, enganando lá os consumidores aí, né? No caso, mais vai ter interesse de ofertar aquele produto, né? Enfim. Aí, a noção de equilíbrio, que é uma outra situação aqui, tá? Equilíbrio é o ponto da curva em que a demanda e a oferta se encontram, que vai juntar o que falamos no episódio passado e que estamos falando até agora neste episódio. De acordo com Monchon, o preço de equilíbrio, que é o PE, é o qual a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. E vai fazer um X, né? Um X da Xuxa. Então veja que sobe a curva ascendente, que é uma reta ou reta ascendente, ela é, na verdade, a questão da oferta. A descendente é a da demanda. E sempre o preço vai estar no eixo vertical e no horizontal você vai ter, no caso, aí vai ter, né? Ou demanda ou vai ter oferta. Muito bem. O preço PE é o alvo, né? Como é que está ocorrendo isso? Pode variar também. Então, segundo o autor, a flutuação do preço é o primordial para ocorrer o equilíbrio do mercado entre oferta e demanda. Então, aqui na representação gráfica, temos aqui, repito a vocês, o preço está no vertical,
tá certo? E na horizontal vai estar a quantidade. Quantidade vai envolver o quê? Tanto demanda como oferta. Aqui, por exemplo, explicando, por exemplo, aqui, que ficou mais ou menos na metade, né, nessa representação gráfica hipotética didática. O X, né, ficou bem no meiozinho. Aí vamos, isso aqui se chama de curva de equilíbrio, tá certo? Curva de equilíbrio. Então, de acordo com Mankiw, para analisar a alteração do equilíbrio, temos que verificar 3 situações. Primeiro, se o evento vai interferir sobre a curva de demanda ou de oferta, ou nas duas. Ok? Segundo, em qual direção a curva se deslocará, para a direita ou para a esquerda. E terceiro, usar o gráfico para ver como o deslocamento da oferta, da demanda ou de ambos afetarão o equilíbrio. Então, para verificar se os eventos atuam sobre a oferta ou a demanda e como se comportam, devemos lembrar que o que modifica ou desloca as curvas da oferta ou da demanda. Então, os mesmos princípios tratados separadamente valem para o caso do equilíbrio. Então, no gráfico descrito aqui, é possível perceber um exemplo de como o aumento da demanda afeta o ponto de equilíbrio. Então, um aumento na quantidade demandada a qualquer preço desloca a curva da demanda para a direita. Tudo bem, demanda expande, aumenta para a direita. O preço e a quantidade do equilíbrio sobrem, fazendo com que o ponto de equilíbrio saia do ponto de equilíbrio 1 para o 2. Então, no gráfico aqui, ficou assim. Como é que vocês vão entender para visualizar esse gráfico aqui? Pensem novamente naquele gráfico que nós temos 2 eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical é o preço, o eixo horizontal é o da quantidade. Como está falando de deslocamento da curva de equilíbrio, do ponto de equilíbrio, então aí a gente vai ter o seguinte. Pensem em 2x. Nesse caso, o que vai se manter? A curva no caso da oferta, que é aquela ascendente, vai ser uma só. E vamos ter aqui a questão da demanda, que vamos ter 2 curvas diversas. Então, no caso demanda é desejo. Vamos dizer que se lance um celular revolucionário e todo mundo queira comprar esse celular. Possa conseguir pagar o celular. É aquela coisa. Vamos dizer que seja um celular da Apple, novo aí. Até lançou agora um iPhone 14 com um negócio via satélite. Até achei interessante isso aí pela segurança. Vamos dizer que só tem a Apple que produz e a quantidade é aquela, né? Então, se você... Aí a gente tem pela lógica, né, gente? Lei da oferta e da procura. Se você, no caso, aumenta, no caso, a demanda, então, no caso, você vai querer comprar mais. Então, aí... No caso, a indústria, no caso do exemplo da Apple, ela vai, portanto, produzir mais celular. Ela não vai conseguir produzir celular necessariamente. Então, no caso, ela vai fazer o quê? Como não pode produzir mais, porque entenda que a oferta não mudou, então ela faz o quê? Vai aumentar o preço. É simples isso. Porque tem uma escassez, né, do celular. Ela só pode produzir, sei lá, 1.000 celulares por mês. Então, tipo assim, a demanda tá absurda. Chegou até a ter ágil. O que é ágil? Cobrar um preço, um sobrepreço. Pode jogar o preço para cima, porque vai conseguir pagar. Então, a curva da oferta, porque não aumentou o fator de produção, não aumentou a produção de jeito nenhum. Ficou, no caso, sólida, constante, fixa, e aí você vai ter duas curvas de demanda. E aí, com isso, quando se cruza, então, quanto maior a demanda, maior vai ser o preço daí. Agora vamos fazer uma mudança com relação à curva de oferta. Então, uma diminuição da oferta, ela afeta o ponto de equilíbrio. Uma diminuição na quantidade ofertada a qualquer preço desloca a curva para a esquerda. Então, preço e quantidade de equilíbrio sobem, fazendo com que o ponto de equilíbrio saia de PE1 para PE2. Então, é possível também observar com o preço e a quantidade quando a oferta ou demanda se deslocam. Então, por exemplo, temos 3 linhas, 3 colunas.
Se não houver nenhuma mudança na demanda e nenhuma mudança na oferta, então preço vai ser igual à quantidade, ceteris paribus. Se não houver nenhuma mudança na demanda, se o consumidor continuar com o mesmo desejo de possibilidade igual e aumentar a oferta, o preço cai e, no caso, a quantidade de produtos no mercado aumenta. Mais uma vez, se não houver nenhuma mudança na demanda e houver uma redução na oferta, então o preço vai aumentar e aí a quantidade vai cair. Então, esses raciocínios são importantes para que a gente possa compreender as principais questões que envolvem o tema voltado para a economia. De fato, todas as informações são bastante desafiadoras, mas com relação às próximas unidades, os próximos episódios, a gente vai ver algumas aplicações que tudo isso vai acabar por se demonstrar mais tangível. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.